Pessoal, é muito bom, sabe? Ter uma oportunidade como essa, sabe? Porque a gente sabe que a gente não é daqueles que retrocede, né? É sempre avançando para o nosso alvo, que é Cristo. Glória a Deus. Queria agradecer também ao pastor Marcos por essa oportunidade. O primeiro momento ali, né? Você dá uma tremida na base. Acho que é normal. Isso é a primeira vez. Mas eu falei, pronto, pastor, já tenho aqui o esboço, né? Aí comprei os livros. Aqui, ó. Para quem tem interesse, a ministração de hoje vai ser baseada nesse livro aqui, ó, que é Andando por Fé. Né? Eu não sei se ainda tem ali na livraria, mas se não tiver, você faz pedido para você estudar. É um livro muito bom. E também foi em cima desse livro aqui, ó, que é O que é a Fé. Esses dois livros aqui são de Kenneth Hagin. E também outro livro que eu não poderia deixar de falar, né, para incentivar você a ler, é esse livro aqui, A Autoridade do Crente. Né? Esse aqui eu já tenho um bom tempo que eu tenho ele em casa, já li ele. Um livro poderoso, minha gente. Viu? Você vai entender aqui o que é que você é em Cristo. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você pode usar o nome de Jesus. Mas vamos lá. Pessoal, primeiramente eu queria falar para vocês sobre a importância dos cultos. É uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês. Porque assim, a gente sabe que nas quinta-feira, no domingo, ali a gente estando presente, ali você vai receber uma palavra que muitas vezes estava precisando, né? E eu queria dar uns exemplos aqui de algumas vezes que a chave virou assim na minha vida, né? Através de pequenas frases aqui na igreja. Que, por exemplo, foi uma vez que Gilciana estava ministrando, se eu não estou enganado, acho que era sobre os dons, que ela falou que os dons é para o bem comum da igreja. Foi sobre os dons mesmo, Gilciana? Pronto, que ela falou que o Espírito Santo ele se manifesta para o bem comum. Como assim? Por exemplo, se o Espírito fala com você para você vir falar comigo a respeito de cura, nunca o Espírito vai chegar para você falar para a pessoa sobre a doença que ela tem, né? Mas sempre vai falar sobre a cura em Cristo Jesus. Isso é uma coisa que me fez assim abrir os olhos, tanto para entender mais sobre isso, como também para a minha maturidade, né? Para quando o Espírito operar, a pessoa saber o que é de Deus e o que não é, e a forma de como a pessoa pode falar, né, para as pessoas. Isso é muito importante. Outra coisa também muito interessante que eu achei foi recentemente que foi o irmão Isaac, que ele estava falando sobre, se eu não estou enganado, sobre fé, mas ele estava falando sobre o testemunho do crente, né? Que ele falou que, geralmente, o testemunho do crente termina quando ele se converte. Eu achei muito interessante também isso, porque você sabia que a sua vida é para ser um testemunho da palavra de Deus? O seu testemunho não terminou quando você entregou sua vida para Cristo? Você pode glorificar o nome do Senhor através dos seus feitos, através das suas conquistas, dando graças a Deus. Isso também foi muito interessante. Aí eu queria contextualizar logo sobre o tema, né? Vamos entrar no tema de hoje. Vamos lá. Minha gente, vocês já prestaram atenção que quando a gente recebe uma notícia, alguma coisa boa, a gente conquista alguma coisa boa, geralmente a gente quer focar sempre no lado negativo das coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A graça, né? Geralmente o pessoal faz uma coisa ali porque está cansado e diz que está pela graça. Mas a graça não é uma coisa negativa, a graça é uma coisa positiva. Mas geralmente a gente quer usar como um lado negativo. Não é verdade? Outra coisa, levando para o natural. A chuva. A gente pede a chuva, um calor do trem desse de outubro, e quando vem a chuva a gente quer focar na lama. Mas a gente não quer agradecer pela chuva. E aonde é que eu quero chegar com isso? Né? Você pode estar se perguntando. Aonde é que Ivan quer chegar com isso, com essa história dele? Eu quero chegar, minha gente, na palavra confissão. Você sabia que a confissão, ela edifica a sua fé? Mas para isso você tem que falar a palavra. Você não pode falar a circunstância. Você não pode falar da lama. E essa palavra, ela é muito usada de forma inapropriada, por causa que a gente só quer ficar com o lado negativo da palavra confissão. Mas existe um lado positivo da confissão. Por exemplo, se eu perguntar para você, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo confissão, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Oi? Pronto, é justamente isso que eu queria chegar.
Geralmente, quando a gente quer falar em confissão, a gente atribui ela a pecado ou atribui a falhas, fraquezas. Mas a palavra confissão também tem seu lado positivo. E é justamente isso que a gente vai ver nessa noite. Certo? A palavra confissão, minha gente, primeiramente eu queria separar ela em 3 temas que está falando nesse livro aqui. Ó. Que o primeiro tema, vai ser a confissão nos tempos de hoje. Que a gente sabe que antigamente a confissão do pecado em si mesmo agora era diferente de hoje, né? Quando eu falar confissão do pecado hoje, é para a gente que não é crente ainda. Vocês estão entendendo? A confissão de pecado nos tempos de hoje, para a gente aceitar Cristo, para quem ainda não conheceu a palavra, para quem ainda não se converteu e não entregou sua vida. Essa é a primeira parte que eu vou falar, né? Que é a confissão do pecado nos tempos de hoje. A outra parte que eu vou falar é sobre a confissão que restaura a comunhão. E a última parte da confissão será a confissão dos nossos privilégios em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Quando a gente fala em confissão dos pecados de hoje, a gente sabe que antes da gente se tornar crente, da gente conhecer a palavra, a gente era ímpio, a gente não entendia a palavra, e quando você se converteu, tem gente que se converteu em casa, tem gente que se converteu na igreja. No meu caso, eu me converti em casa, né? Lá na casa de pai. Mas quando você se converteu, você confessou todos os seus pecados? E aí? Não foi assim, né, minha gente? Quando a gente se converteu, a gente aceitou Jesus Cristo na nossa vida. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, para a gente entender mais sobre esse tema, lá em João 16. Vamos lá? Pessoal da projeção, eu queria que vocês colocassem aqui na versão NVI, viu, por favor? Glória a Deus. Já está lá já, minha gente? João 16, aí vamos fazer a leitura aí do versículo 7 até o 11. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Pronto, então vamos lá para a leitura. João 16, versículo 7. Eu falo assim, ó. Mas eu afirmo que para o bem de vocês, que eu vou, né? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Aqui está falando sobre o Espírito Santo, não é verdade? Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De 3 coisas. Do pecado, importante frisar, da justiça e do juízo. E logo em seguida, ele vai explicar o que significa cada uma dessas 3 coisas. Verso 9, ó. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Guarda esse verso 9. Verso 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Se vocês observarem o verso 9, ele explica, né, do pecado, porque os homens não creem em mim. Que aqui está a chave, a explicação para a confissão de pecados no dia de hoje. Né? Quando a gente se converte, a gente não vai confessar todos os pecados que a gente já pecou na vida. A gente não vai nem lembrar, não é verdade? Mas o único pecado que os ímpios hoje eles têm é o de não reconhecer a obra de Cristo Jesus. Amém? Você está entendendo até aqui? A confissão dos pecados no dia de hoje não é igual antigamente na velha aliança, né? Pecava, sacrifício. Hoje, o único pecado, antes da gente se tornar crente, é de não aceitar a obra. E por que eu digo isso? Porque quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em você. E você concorda comigo que é mais fácil você vencer as tentações com o Espírito Santo do que sozinho? É óbvio, é claro, né? Então, muitas pessoas têm esse problema de mas ainda eu bebo, mas ainda eu fumo, mas ainda isso ou aquilo. Mas, irmãos, vai ser bem mais fácil você com o Espírito Santo, viu? Isso você pode ter uma certeza. Aí, continuando. Nesse livro aqui, ele dá um exemplo justamente de um casal, né? Que Kenneth Hagin foi pastorear uma igreja, e lá tinha um casal que a mulher já era crente,
já era cristão, e o seu esposo não. E aí ele chamava, né, o esposo dela para vir para a igreja, e ele falava, não, mas eu ainda não estou pronto, né? Com certeza você já escutou isso quando você foi apresentar Jesus para uma pessoa. Ainda não estou pronto. Mas, meu irmão, aceite Jesus na sua vida e deixe o Espírito Santo fazer a obra dele na sua vida. É bem mais fácil com o Espírito Santo do que sozinho. Amém? Só que assim, a confissão do pecado, a primeira parte, o Espírito Santo vai convencer as pessoas, né? Vai convencer o mundo da obra de Jesus. Ele aceitar a obra de Jesus. Mas não basta só isso, né? Se a gente for lá em Romanos, ó, abra lá em Romanos 10, 9. O Espírito Santo, primeiramente, vai convencer as pessoas, vai convencer o mundo da obra dele. Mas não basta só isso, né? Vai ter a nossa parte também, que é justamente lá em Romanos 9, né? Que fala que a gente precisa confessar o nome de Jesus. Você chegou lá? Romanos 10, 9. Fala assim, ó, se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, primeiro, você tem um encontro com o Espírito Santo. Em seguida, você tem que fazer a confissão, você tem que crer com o coração e confessar com a boca. E a última parte, essa primeira parte de confissão dos pecados hoje, é a confissão pública, né? Vamos lá em Mateus. Mateus 10, 32. Eu estou falando muito alto, minha gente? Não sei se eu estou com retorno aqui, eu acho que não. Mateus 10, 32. Cadê? Aqui. Mateus 10, 32. Tá sem, né, pastor? Ou é porque lá fora tá muito alto, aí não dá para escutar aqui. E aí? Você encontrou lá, Mateus? Ah, chegou agora. Agora chegou. Obrigadão. Mateus 10, 32. Diz assim, ó. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer você da obra de Jesus Cristo. Depois você vem e vai confessar o nome de Jesus, crer com o coração, confessar com a boca. Não foi assim todo mundo? E, por último, a confissão pública, né? Que a própria palavra fala que se confessar diante dos homens, o próprio Jesus vai confessar você diante do Deus Pai. Glória a Deus. Essa é a primeira parte, pessoal, a confissão dos pecados do tempo de hoje. Né? Eu quero fazer esse contexto para a gente chegar na nossa parte como crente, na nossa parte como filhos de Deus. A segunda parte que eu falei para vocês foi sobre a confissão que restaura a comunhão. Entenda, essa primeira parte da confissão dos pecados hoje é a gente ânsias de conhecer Cristo. Não é verdade? E aqui já essa outra parte, ó, a confissão que restaura a comunhão, já é para aquele crente que por alguma situação veio a se afastar dos caminhos do Senhor. Certo? Que também, se eles confessar a palavra vai restaurar a comunhão. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, 43. Isaías 43. Show. Glória a Deus. Isaías 43, 25. Versículo 25. Amém? Posso ler? Ó, Isaías 43, 25 fala assim, ó. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Verso 26, ó. Relembre do passado para mim, vamos discutir a sua causa, né? Apresenta o argumento para provar a sua inocência.
Glória a Deus. E outro versículo também, lá em Jeremias. Só que esse versículo aqui é somente a parte B dele. É Jeremias 31, verso 34. E diz assim, ó, a parte já lá embaixo, fala assim, ó, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, aqui eu lembro de uma passagem lá, acho que é no livro de João também, né, que Jesus está ensinando lá a multidão, e aí ele percebe que muitas pessoas foram embora, né, saíram. E aí o próprio Jesus olha para os versículos, para os discípulos, e pergunta assim, vocês também não querem ir? Né? Você já viu essa passagem? E aí Pedro, se eu não estou enganado, Pedro fala assim, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos, pessoal? Se a gente retroceder, para pensar, bota na balança aí, como é que é a sua vida hoje e como é a sua vida lá no passado. Compare o reino dos céus que você está hoje com o reino das trevas. Vale a pena retroceder? Misericórdia, né? Glória a Deus, glória a Deus. E para terminar essa parte aqui da confissão que restaura a comunhão, quero que você abra lá em 1 João 1,9. Glória a Deus. Ele mudou nossa sorte, meu irmão. Glória a Deus. Onde estaríamos se não fosse essa palavra que nos libertou? Eu tenho plena convicção disso, pessoal, sabe? Tenho plena convicção disso. Que o Senhor mudou minha sorte. Sabe? Tenho plena conhecimento. Glória a Deus. E espero que você também tenha essa consciência, meu irmão. Glória a Deus. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1,9. Ele é fiel e justo, ó. Fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos entrar nessa última parte aqui da confissão, né? Só para recapitular até agora. Primeira parte a gente entendeu sobre a confissão nos dias de hoje, né? A pessoa que não conhece a palavra, o Espírito Santo vem e convence. Depois a pessoa crê com o coração, confessa com a boca e depois a confissão pública. Certo? Vocês entenderam até aqui, né? A outra confissão foi a confissão que restaura a comunhão. Né? Aquela pessoa que está afastada, a própria palavra diz que ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. E essa última parte aqui é onde realmente a gente deve estar, que é a confissão dos nossos privilégios em Cristo Jesus. Você sabia que a gente tem vários privilégios através de Jesus Cristo? E no lugar da gente confessar o pecado, que a gente é simplesmente pecadores perdoados, a gente deve confessar que a gente é justiça de Deus. Aleluia. A confissão vai edificar a sua fé, mas só se você falar a coisa certa, meu irmão. Aleluia. Não fala doença, igual eu falei mais cedo de Jussiane, mas chegue com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nessa questão aqui da confissão dos privilégios em Cristo Jesus, existem alguns problemas, né? Porque você sabia que não adianta nada a gente se converter, mas a gente não saber quem é Deus, não buscar entender quem é Deus, saber a sua vontade e saber quem somos em Deus. Você sabia que você tem que saber isso? Você tem que construir a sua identidade em Cristo Jesus? Glória a Deus. E um desses problemas é justamente a gente não entender, meu irmão, que a gente é a nova criatura. É igual eu falei nesse instante, a gente não é só pecador perdoado, entendeu? Não fique só lá na cruz. Nesse livro aqui, ó, você tem que ler esse livro aqui, meu irmão. Esse livro aqui, ele fala, autoridade do crente, Mayara. Tá tentando ler. Esse livro aqui fala, minha gente, que a nossa oposição não é só na cruz, entendeu? Quando a gente olha para a obra de Jesus, a gente só quer lembrar dele
na cruz, morto. Mas você sabia que ele ressuscitou? Entendeu? A gente tem mania de ficar sempre com o lado negativo das coisas. Porque, para pensar. Quando a gente fala lá na cruz, não aparenta ser que foi uma derrota? Mas não, foi nossa vitória. Entendeu? E isso depende muito da confissão sua. Não pare na cruz. O resto do versículo fala que ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. É justamente o que eu estava falando. Não entendeu o que significa ser nova criatura. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Aqui, meu irmão, quando Satanás tentava vir com flecha, com seta, querendo trazer condenação para a sua vida, você tem que lembrar dessa palavra aqui, ó. Você tem que confessar essa palavra, que é justamente 2 Coríntios 5,17, que fala assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Se as pessoas vinham ali acusando, se Satanás tentar trazer espírito de condenação sobre a sua vida, lembre-se dessa palavra aqui, ó. Nova criatura. Nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Outra questão também que rouba esses privilégios para muitos crentes é a questão de não entender o que é justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Desça mais um pouquinho aí em 2 Coríntios, lá para o versículo 21, para você entender a questão da justiça. Você chegou lá, ó, versículo 21. Deus se tornou pecado por nós, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas mesmo assim ele se tornou pecado em nosso lugar. Glória a Deus por isso também. Porque, pessoal, ser justiça, e esse livro aqui também ele dá uma explicação, porque, quando você for fazer uma oração para Deus, e você tiver com a consciência pesada ou alguma coisa do tipo, você está na posição errada. Peça perdão. Porque é para a gente estar na presença de Deus sem medo, culpa e sem condenação. Glória a Deus. Antes de Adão cair lá no Éden, ele conversava com o próprio Deus, sem culpa, medo e sem condenação. Já imaginou você viver a plenitude do Filho de Deus, estar na presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido? Porque essa é para ser nossa posição. Mas isso depende de quê? Da nossa confissão. Se a gente confessar que a gente é simplesmente falho, que a gente é simplesmente um pecador perdoado, isso vai trazer condenação. A gente não vive mais debaixo da lei. Entendeu? A gente foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E outra questão também que rouba esses privilégios do crente é não entender que a gente tem um direito de usar o nome de Jesus. Você sabia que você pode usar o nome de Jesus? Glória a Deus. E esse nome é um nome que está sobre todo nome, pessoal. Glória a Deus. A gente serve um Deus vivo, que em breve voltará buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você vá lá em João. Vamos lá em João. João 16. João 16, 23. Fala sobre essa questão de usar o nome de Jesus Cristo, né? Fala assim, ó. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada, né? Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Tudo o que pedirem até no meu nome. Verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Aleluia. Glória a Deus. A gente pode usar o nome de Jesus Cristo, pessoal. Use com ousadia. Glória a Deus. Vamos lá em Marcos agora, Marcos 16. Aleluia. Marcos 16, verso 15. Ó, essa passagem aqui é bem conhecida, que diz assim, ó. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Essa passagem aqui, se você prestar atenção, ó, no verso 17, fala assim, ó, estes sinais acompanharão os que crê. Ou seja, isso não é só para aquele tempo. Isso é para a igreja também de Cristo. Porque fala que isso acompanharão os que crê. Isso aqui também, você orar pelos doentes, no nome de Jesus. Você pode usar o nome de Jesus. Expulsar demônio, você pode usar o nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome. Amém, igreja? Aí, para resumir, essa questão da confissão, pessoal, aonde é que eu quero chegar? É que todas as coisas, existe o lado negativo e o lado positivo. Se você parar para pensar, infelizmente tem muitas igrejas que estudam a palavra, mas tem a interpretação errada. Entendeu? Se você confessar de forma errada, os seus resultados serão errados também, né? Não vai ser aquilo que você deseja. Então, no lugar de você confessar, fica bem claro assim, no lugar de confessar que está doente, eu sou sarado, sou curado. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Circunstância todo mundo tem, né? Dificuldade todo mundo tem. Mas, mais uma vez, o que é que você vai confessar? Você vai confessar a circunstância ou você vai confessar a palavra de Deus? Glória a Deus. Isso é muito importante, minha gente. Isso é muito importante. A gente não simplesmente, igual o irmão Isaac falou, né? A pessoa parar, o nosso testemunho parar na nossa conversão. A gente tem que seguir, prosseguindo para o alvo, testificando os feitos do Senhor na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aí essa parte aqui da confissão, né, foi a confissão nos dias de hoje, confissão que restaurou a comunhão e a confissão dos nossos privilégios. Essa terceira parte aqui é onde a gente deve estar como filho de Deus. A gente confessar quem a gente é em Cristo Jesus. Aleluia. Mas, por outro lado, a fé exige uma ação. E nessa parte, eu queria que vocês fossem lá em Josué. É Josué? Deixa eu ver. Josué, capítulo 6. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês sobre a fé em ação. Tanto a fé em ação no Velho Testamento, como a fé em ação no Novo Testamento. Vamos lá para a leitura? Vamos lá, Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Vamos logo aqui do 2 ao 5. Cadê? Josué, capítulo 6. Vamos fazer a leitura aí do 2 até o 5. Que fala assim, ó. Esse contexto aqui está falando da cidade de Jericó, né? As muralhas de Jericó. Fala assim, ó. Então o Senhor disse a Josué, preste atenção. Saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Amém? Aí, ó, marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. Primeiro Deus, o Senhor, chegou em Josué e disse que vai entregou a cidade de Jericó para Josué. Primeira parte. E logo em seguida ele dá a instrução, né? Ó, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma das trombetas de chifre de carneiro à frente da arca, e no 7º dia marchem todos os 7
marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Essa questão aqui, pessoal, fala assim, ó. Interessante que Josué ele recebe a palavra do próprio Deus, dizendo que a cidade será dele, a cidade de Jericó. Não é verdade? E você concorda comigo que nessa parte aqui era muito fácil Josué simplesmente trobar o braço? Ah, Deus já falou. O próprio Deus já falou que a cidade será minha. A quem temer, né? Isso, infelizmente, é um problema também da gente. Porque a gente confessa, mas no meio do caminho a gente se desvia, né, a palavra. Porque não depende somente do confessar, mas também de uma ação. A nossa fé depende de uma ação. Se você tiver fé, você vai agir. Isso é a verdade. E onde é que eu quero chegar com isso aqui, ó? É que o próprio Josué já tinha a promessa de Deus. Mas ele não ficou de braço cruzado. Inclusive, isso aqui mostra a fé dele, que eles pegaram a palavra, mas ainda eles cantaram, eles marcharam na cidade, ainda quando os muros estavam de pé. Porque você concorda comigo, depois que o muro caiu, todo mundo ficou com a fé do tamanho do mundo? É muito fácil. Depois do muro cair, é muito fácil ter fé. Agora eu quero ver você confessar a palavra ainda diante das circunstâncias. Você tem a promessa de Cristo que você é curado, que você é sarado. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, você tem a promessa de Deus, mas vai existir sua confissão, que a fé vem pelo ouvir, e vai exigir também de você ação. Fale, se posicione. Aleluia. Esse aqui foi um exemplo de fé em ação no Velho Testamento. Mas também tem um exemplo no Novo Testamento. Vamos lá em Lucas agora. Lucas 18 ao 20. Aqui é outro exemplo, também uma passagem bastante conhecida pela gente, que fala sobre o paralítico, né? Você conhece essa passagem? 5:18. É interessante também a gente observar aqui. Traz muita clareza. É incrível. Ó, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da grande multidão, subiram até o terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Aí o verso 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus por isso. E é muito interessante, porque mesmo diante da circunstância, eles poderiam ter falado, né? Pelo menos eu tentei. Né? Chegamos até aqui, mas infelizmente não foi possível, né? Poderia ter morrido na praia. Mas, independente da circunstância, eles arrumaram o jeito para levar seu amigo até Jesus. E a parte que é interessante, que Jesus fala assim, ó, vendo a fé que eles tinham. Glória a Deus. Aleluia. Porque, ó, se você tiver fé, pessoal, guarde isso. Ó, se você tiver fé, você vai agir. Independente da circunstância. Glória a Deus. Aleluia. É muito interessante essa parte. Porque, nesse caso aqui, qual foi a fé que curou ele? Foi a própria fé dele ou foi a fé de todos? Foi a fé de todos. Pela ação dos amigos dele, mas também a fé dele. Porque quando Jesus falou assim, ó, levanta-te e anda, você está curado, ele também poderia questionar. Como assim você não viu que foi meus amigos que trouxe eu por aqui? Ou seja, confessa a palavra, mas se posicione. Se posicione que você tem uma promessa. Assim como Josué, ele tinha a promessa, mas ele ainda cantou, ele marchou ainda quando os muros estavam de pé. E os muros vieram abaixo. Aleluia. Glória a Deus.
O louvor pode subir. Amém, amém. Irmão, então assim, ó. Procure estudar a palavra, né? Saber quem é Deus, né? Muitas pessoas conhecem Deus da forma errada, igual eu estava falando para vocês. Confessa a palavra de Deus como se Deus fosse um velho barbudo, né, pastor? Uma tora de pau. Estão confessando de forma errada. Tem que confessar da forma certa. Entendeu? Saiba quem é Deus. Saiba quem é você em Deus, por causa que essa é a nossa posição. A nossa confissão não deve ser para restaurar a comunhão, mas os nossos privilégios em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.